Furtos de trilhos em linhas férreas ainda são problemas em Ribeirão Preto. A última ação criminosa foi no começo da semana. Ladrões tentaram furtar objetos de uma linha ativa. Segundo o boletim de ocorrência, 3 ladrões tentaram furtar trilhos na linha ativa dos trens de carga na zona norte de Ribeirão Preto. Uma testemunha viu o fato e acionou a PM. Os ladrões fugiram. Os policiais encontraram objetos usados pelos criminosos e parte dos trilhos já cortados dentro de um carrinho. Além dos 60 metros de trilhos que esses 3 ladrões tentaram furtar, segundo a polícia, eles danificaram outros 120 metros da linha férrea, o que prejudicou as operações por mais de 1 hora. O crime é investigado pela Polícia Civil. Para esse arquiteto e urbanista, o furto de trilhos em Ribeirão Preto é um problema antigo. Mas agora a gravidade é ainda maior, já que estamos falando de uma linha ativa, ou seja, usada pelos trens de carga. Inicialmente isso ocorria mais com as linhas abandonadas, né? Agora um caso como esse, onde se roubou o trilho de uma linha ativa em operação, a coisa começa a ficar um pouco mais grave, fora o risco de um acidente. Por exemplo, o próximo trem que passasse não percebesse a falta de trilho, poderia ocorrer ali um descarrilamento, poderia ter vítimas fatais, fora o prejuízo material. Nós temos aqui problemas recorrentes com invasão de zona de domínio da ferrovia, invasão de terrenos da ferrovia, furto de bens da ferrovia, e não é tomado nenhuma medida efetiva para coibir esses atos. Esse historiador e engenheiro civil também considera grave o furto de trilhos em uma linha que é usada. Para ele, a empresa precisa criar métodos que evitem esses crimes. Como acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, todo trecho ferroviário ativo que passa dentro de um perímetro urbano, ele é monitorado por câmeras, ele é monitorado por segurança privada da empresa ferroviária. Isso não acontece nas cidades brasileiras. É cobrar isso para evitar um acidente, né? Porque isso fatalmente vai acabar acontecendo se não for a debelada dessa quadrilha que está roubando os trilhos ferroviários de Ribeirão Preto. As linhas férreas ativas pertencem à União e estão cedidas às empresas ferroviárias por meio de concessão. Ao final do contrato, devem ser entregues em perfeito estado à federação. Porém, existem linhas inativas na cidade que fazem parte da história de Ribeirão Preto. Essas linhas, vale lembrar que são protegidas como patrimônio histórico do município. Elas decorrem justamente dessa questão de abandono. Foram abandonadas pela concessionária, a situação chegou a um ponto onde quase toda a linha foi invadida e agora que não se tem mais a viabilidade de recuperação da linha, a concessionária optou por devolver ao governo federal de uma forma irregular, porque não foi devolvido bem nas condições operacionais que o contrato determina. Isso está sendo questionado pelo Ministério da Justiça. Os primeiros trens começaram a operar no município por volta de 1880. Com o tempo, eles deixaram de operar e hoje é a história da cidade que se perde. A história de Ribeirão Preto está fundamentada basicamente em cima do tripé: ferrovia, café e imigrante. O que acontece hoje? Existe um grande perímetro urbano de trilhos desativados que pertenceram à Mogiana, que estão inativos. Isso poderia ser usado para se criar um atrativo histórico, um trem turístico, ou também para a mobilidade urbana, transformar isso num metrô de superfície. André Costa para o Jornal da Clube. Nós questionamos a Prefeitura quanto à preservação dos trilhos e o Executivo informou que a responsável pela administração e manutenção é a Ferrovia Centro-Atlântica. A VLI, empresa que administra a Ferrovia Centro-Atlântica, informou que segue colaborando com as investigações para evitar novas ocorrências. Esclareceu ainda que uma equipe da empresa inspecionou a ponte onde o crime aconteceu e a operação flui normalmente, mas não respondeu o nosso questionamento quanto às medidas para evitar novos furtos. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Esse é um problema antigo que já passou da hora para ser resolvido aqui na cidade, né? E eu converso agora com o Tiago Marrara, que é professor de Direito Administrativo da USP. Doutor, a empresa responsável pelos trilhos deve criar maneiras para evitar os furtos? Boa tarde. Boa tarde. Esses furtos são bastante comuns no Brasil hoje e, de maneira geral, as empresas que receberam esses trilhos da União, porque esses trilhos são bens públicos, elas têm o dever de zelar por todo esse patrimônio. Então, na verdade, cabe a essas empresas e também ao Estado fazer essa fiscalização. E como a União deve agir também?
Bom, na verdade, a União é a proprietária originária de todos esses trilhos, de todos esses bens. Porque os serviços ferroviários, na verdade, são serviços públicos e toda a infraestrutura que é criada para viabilizar esses serviços ferroviários são, em regra, da União e, às vezes, de alguns estados da Federação. A União, na década de 90, ela privatizou muitos desses serviços e dessa infraestrutura e transferiu isso por meio de um contrato para a mão dessas empresas privadas. Então, a União tem o dever de fiscalizar o cumprimento desse contrato pelas empresas para saber se há ou não um controle devido do patrimônio, inclusive para se evitar furto e também para se evitar qualquer tipo de risco ao funcionamento do serviço, inclusive para que não se chegue a um caso de desastre ferroviário. É aí que a gente pergunta, a última ocorrência envolveu um furto de trilhos na linha ativa de trens. É preciso entender que isso oferece risco de acidente também. Sim, isso oferece um grande risco de acidente, inclusive o Código Penal brasileiro, ele prevê especificamente um crime de criação de perigo de desastre ferroviário. Esse crime especificamente consta do artigo 260 do Código Penal e por conta desse tipo de crime se prevêem medidas punitivas bastante gravosas. Então, e tudo isso, claro, porque a retirada do trilho, principalmente nas linhas ativas, pode gerar danos para o transporte de carga e o que é mais raro no Brasil, mas também pode acontecer para transporte de passageiros. Doutor, lembrando também que a cidade perde pelo lado histórico que eles representam, né? Sim, principalmente no estado de São Paulo, muitas dessas linhas férreas têm relação com a história dos municípios, com a criação e o desenvolvimento dos próprios municípios. Então, além de se colocar em risco um serviço público, que é o serviço de transporte, principalmente de cargas nas linhas férreas, há um grave dano à proteção do que nós chamamos de ambiente cultural, ao patrimônio histórico, à memória dessas localidades em que esses trilhos estão localizados. Doutor, a gente percebe que há um jogo de responsabilidades. Quais outras alternativas podem ser criadas para evitar os crimes? Há várias alternativas que podem ser criadas. Bom, em primeiro lugar, cabe a essas empresas concessionárias, que são empresas particulares que receberam esses trilhos, desenvolverem um efetivo plano de proteção, de guarda, de monitoramento, sobretudo com câmeras quando possível, com algum tipo de monitoramento pessoal. Além disso, a União tem um papel bastante importante como proprietária originária desses títulos e também os municípios podem exercer um papel bastante importante, porque muitos municípios detêm guardas municipais que podem fazer também essa fiscalização. Além disso, nós temos outras autoridades que têm que zelar por esse patrimônio. No caso, o Ministério Público Federal, ele tem o poder de atuar nessas situações, inclusive por meio de monitoramento, e os Ministérios Públicos estaduais, sobretudo nas situações em que esses trilhos têm uma relevância bastante importante para a história e para a cultura local. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E nós voltamos com você, Paulo Pucci. Ok, Gislene.